Mas afinal, o que é que se está a passar dentro do FC Porto? O que descobrimos pode mudar radicalmente o futuro do clube e ninguém estava preparado para esta revelação. Há informações que não estão a ser contadas, detalhes que parecem escondidos do grande público, mas que chegam agora até si através de fontes muito próximas da estrutura portista. Por isso, antes de mergulharmos nesta investigação que pode abalar os alicerces do Dragão, subscreva já o canal, ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários, porque aquilo que vai ouvir não está em mais lado nenhum. Tudo começou com uma proposta que parecia, à primeira vista, impossível de recusar. O Galatasaray colocou em cima da mesa valores absolutamente escandalosos para tentar arrancar Diogo Costa ao FC Porto. Estamos a falar de um contrato de 5 anos que poderia render ao guardião português entre 35 a 40 milhões de euros. 7 a 8 milhões de euros por temporada, limpos, sem truques, sem descontos. Dinheiro que, para qualquer jogador, seria suficiente para abalar convicções, mexer com certezas e levantar dúvidas. No entanto, a direção do FC Porto não se deixou seduzir. Recusou não só o salário prometido ao jogador, mas também a proposta de 20 milhões de euros que os turcos apresentaram como valor de transferência. E é aqui que começa o verdadeiro enigma. Por que razão, perante números tão expressivos, o clube decidiu travar a saída? Será apenas uma questão de proteger o ativo mais valioso da equipa ou haverá bastidores que não nos querem revelar? Diogo Costa, aos 25 anos, está numa fase da carreira em que qualquer decisão pode marcar o resto do seu percurso. Ele sabe disso. O plantel sabe disso. A própria estrutura diretiva sabe disso. Hoje, Diogo Costa ofere 1,8 milhões de euros limpos por ano. É um salário de respeito, mas que fica a anos-luz daquilo que lhe foi colocado em cima da mesa. Estamos a falar de uma diferença de quase 4 vezes mais. E apesar da recusa, fica a pergunta: quanto tempo conseguirá o FC Porto segurar o seu número 1 perante propostas tão tentadoras? Há ainda outro detalhe que muitos não estão a considerar. O Galatasaray só avançou para Diogo Costa porque está em risco de perder a corrida por Ederson Moraes. Caso falhem o guarda-redes do Manchester City, regressarão em força ao Dragão com uma oferta ainda mais agressiva. E quando esse momento chegar, será que Pinto da Costa terá como resistir? Ou será que a pressão financeira vai falar mais alto? Mas não é só a história de Diogo Costa que está a agitar os corredores do clube. Há outro caso que revela bem o momento de viragem em que o FC Porto se encontra. Falo da saída de Romário Baró, o médio que cresceu na formação portista e chegou a ser visto como um dos maiores talentos da sua geração, já não faz parte do plantel. Foi transferido para o Radomiak Radom, da Polónia, num negócio que deixou assado com 40% dos direitos económicos do jogador. Uma jogada inteligente ou um sinal de que o clube precisa de liquidez imediata? Baró representava mais do que um simples jogador. Era símbolo de uma aposta na formação, alguém que encarnava o espírito do Dragão. No entanto, depois de sucessivos empréstimos, a decisão de vender foi tomada. Oficialmente, fala-se de um acordo sem encargos com intermediários e de uma cláusula que permita ao FC Porto lucrar no futuro caso o jogador brilhe noutros palcos. Mas, na prática, isto soa a uma cedência estratégica. Soa a um clube que precisa de fazer escolhas dolorosas para manter a estabilidade interna. Quando juntamos as peças do puzzle, a imagem que se desenha é preocupante. De um lado, um Diogo Costa que pode ser alvo de um ataque financeiro avassalador e que já tem os olhos da Europa virados para si. Do outro, a saída de um talento como Baró, que mostra que nem todos conseguem ter espaço num plantel cada vez mais pressionado por resultados e equilíbrio financeiro. O que tudo isto significa? Que o FC Porto pode estar a viver um dos momentos mais críticos dos últimos anos. Se Diogo Costa for mesmo alvo de uma nova investida, será difícil segurar. E se sair, o impacto não será apenas desportivo, mas também emocional. Estamos a falar de um dos maiores símbolos da nova geração portista, um jogador formado na casa, que representa a alma do clube. Perder Diogo seria um golpe que ecoaria muito para além das 4 linhas. E a grande questão é esta: estará o FC Porto preparado para esse cenário? A venda de Baró pode ter sido apenas o primeiro passo de uma estratégia mais ampla. Uma estratégia que envolve sacrifícios, cortes, decisões difíceis. Fontes internas garantem que o clube está a trabalhar numa linha de contenção, mas a verdade é que a pressão externa aumenta a cada semana. Caros portistas, isto não é apenas mais uma notícia de mercado.
é um sinal. É a prova de que algo maior se está a mover nos bastidores. E é por isso que precisa de estar atento, porque aquilo que hoje parece apenas uma recusa pode amanhã transformar-se numa saída inevitável. Por isso, não se esqueça, subscreva o canal, ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários, porque aquilo que vai ouvir não está em mais lado nenhum. Acha que Diogo Costa vai resistir a uma nova ofensiva turca? Ou será que já estamos a assistir às primeiras peças de um dominó que pode mudar para sempre a estrutura do Dragão?